Boa noite, sou Vicente Martins, professor da Universidade Vale do Acaraú, Estadual Vale do Acaraú, em Sobral, e professor também da Universidade Aberta do Brasil. Sejam todos bem-vindos à disciplina Sintaxe do Português. Hoje traremos um tema sobretudo importante para aqueles que vão atuar no ensino da língua portuguesa nas escolas da educação básica, principalmente nos anos iniciais, nos anos finais e no ensino médio também. Lembre-se que a nossa formação é para atuar, sobretudo, no magistério da educação básica. Daí a importância do estudo de sintaxe. Na aula de hoje, nós batizamos a aula de A Construção do Sentido no Ensino do Português, explorando as estruturas de subordinação. Normalmente, nós professores, na formação de professores, dedicamos realmente a sintaxe de subordinação uma atenção muito especial, porque muitas vezes na educação básica os alunos, talvez até pela questão da nomenclatura, que é um pouco complexa, embora motivada, né, tem uma razão de ser, e chegam à universidade ainda com algumas dúvidas. Nosso objetivo, portanto, é esclarecer essa terminologia e também, à medida que colocarmos alguma questão, fazermos uma breve revisão da gramática, da sintaxe da língua portuguesa, tá certo? E acho oportuna sempre fazer uma revisão para dar um salto de qualidade. Sejam todos, mais uma vez, bem-vindos a esta disciplina, ao nosso encontro. Muito bem. Gosto de começar, se vocês observarem as nossas webconferências, nós gostamos de começar sempre com os objetivos das aulas, né? Os objetivos, tanto gerais como específicos, da nossa disciplina e, particularmente, da nossa aula de hoje. Então, o grande objetivo é que, no final da disciplina, o estudante da UAB, em particular, deva ser capaz de compreender o papel da sintaxe dentro dos estudos gramaticais, identificar as funções sintáticas dos constituintes oracionais e explicar. Vejam bem, eu grifaria explicar os fenômenos sintáticos do português brasileiro. E, nesse caso, utilizando os conceitos da gramática descritiva, portanto, utilizando conceitos linguísticos e não meramente regras gramaticais. Bom é, com os conhecimentos linguísticos, podermos aplicar ao mundo da gramática normativa, por exemplo, e entendermos como é que o funcionamento da língua ou do sistema de regras que ali estão, né? Como funciona na língua literária, por exemplo. Por isso que nós vamos reservar uma parte aqui da nossa aula para observar exemplos na literatura. E isso faz com que a gente se aproxime bastante da sala de aula. Nós sabemos que a condição de professor de língua portuguesa, nós não somos professores de gramática apenas, nós não somos professores de redação apenas, nós não somos professores de literatura. Em geral, mesmo um professor,
ele, ao longo da semana, ele vai reservando esses eixos de atenção à língua, à literatura, às suas literaturas, e também a questão eventual do domínio de norma padrão, que a escola não abriu mão, conforme nós temos visto e temos colocado em aulas anteriores. Então, o objetivo é levar o estudante a ser capaz ainda de analisar os casos de variação e mudança sintática concernentes ao português brasileiro e pensar em abordagem teórico-práticas para enfrentar essa questão na sala de aula da educação básica em nossas cidades, em nossos municípios. Naturalmente, o mundo é muito complexo em sintaxe e qualquer esforço nosso assim, de dar conta de tudo é praticamente inviável. Por isso que a gente faz os nossos recortes. Daí termos colocado no título, né, desse slide o seguinte: a sintaxe e suas dimensões no ensino do português. Estrutura, variação e a funcionalidade da língua. A sintaxe, sempre vale a pena reforçar, estuda a organização das palavras em orações e períodos, mostrando como o pensamento se estrutura linguisticamente. Abrange morfossintaxe, predicação, transitividade e relações sintáticas fundamentais, com destaque, no nosso caso, para a subordinação. Também nos prestamos, na aula de hoje, a fazer uma análise da sintaxe da sentença e do período, considerando a fala, a escrita e além dos fenômenos como a topicalização, tópico e foco. O nosso estudo, portanto, examina ainda a sintaxe do português brasileiro, os exemplos que, embora sejam exemplos na literatura, mesmo na literatura, nós fazemos aqui um recorte para a literatura brasileira, suas variações e implicações para o ensino de língua portuguesa. E qual a importância, particularmente nesse estudo de sintaxe, do estudo do período composto por subordinação, certo? Eu considero importantíssimo que a gente destaque esse aspecto. O estudo do período composto por subordinação é essencial para compreender como as ideias se organizam e se relacionam no discurso. Permite identificar funções sintáticas, relações de sentido e interpretar textos com precisão. Quantas vezes lemos um texto uma vez e não entendemos bem? É muito provável que as nossas dificuldades elas vão além do significado de palavras. O contexto é um guia importante no significado, mas a sintaxe, quando deixamos de compreender como funciona aquela sintaxe do português ali presente no texto, seja literário ou seja um artigo científico, qualquer gênero discursivo, quando nós não conseguimos entender a sintaxe, isso também compromete a compreensão inferencial e a própria interpretação textual. Então, essa compreensão ela é crucial para o ensino do português, favorecendo a produção textual coerente e articulada. Então, se nós deixarmos de compreender como funciona a sintaxe do português, o que vai ocorrer? Nós também vamos ter dificuldade na produção textual, de modo que o texto deixa de ser coerente e coeso, ter esses mecanismos textuais. Além disso, a subordinação
ela revela processos de pensamento e argumentação na língua, sendo, portanto, o elemento central da estrutura sintática. Então, diante desse mundo da sintaxe da subordinação, o que é que nós nos propomos hoje à noite? Analisar, descrever e explicar a estrutura do período composto por subordinação na língua portuguesa. Então, desde o universo, nós vamos fazendo um afunilamento, um recorte, estrategicamente, para entendermos uma parte e, com esta parte, termos uma compreensão do todo. Tá certo? Muito bem. Pois não, Ana Paula Santiago, fique à vontade, pode falar. Boa noite, professores. Boa noite aos colegas que se encontram aqui presentes, né? Assim, falando assim um pouco sobre já a sua fala de início, né? Eu acho que a gente falando sobre a sintaxe no ensino da língua portuguesa, assim, é sempre um desafio. Até mesmo porque, e também, além desse desafio, torna-se também uma grande oportunidade, porque muitas das vezes, professor, a gente associa a sintaxe apenas aquelas regras da gramática. Mas se a gente for ver, na verdade, ela vai muito além disso. Principalmente quando a gente olha para a questão da estrutura, né? Quando a gente tenta entender que as palavras elas vão se organizando para construir um sentido. E esse funcionamento da língua também a gente pode ver que ele não é um funcionamento fixo, né? Ele vai mudando, né? Conforme o contexto, a intenção e as diferentes formas de falar que existem no nosso país, nas regiões, em todo o país, né? E aí também, falando sobre a questão aqui também, que eu acho muito importante, quando a gente pensa também na questão da variação linguística, porque ela vem mostrando que não existe uma única forma certa da gente falar, e sim, existe vários, né, diferentes modos que refletem essa nossa diversidade cultural e social. E no ensino da sintaxe, ela precisa considerar essa diversidade. Eu acho muito importante isso. Quando mostra que a língua, ela não tem regras, sim, tem. Mas também ela tem um movimento, ela tem a criatividade, ela tem a identidade. E quando o professor ajuda o aluno a perceber isso, esse estudo da gramática, ela deixa de ser algo mecânico. E vai passar a fazer um sentido de verdade realmente no dia a dia, no contexto ali de sala de aula, né? Verdade. Ana Paula, grato por sua fala, e isso é muito interessante. Vamos só destacar, a partir da sua fala, duas questões importantes da sintaxe, e que a gente poderia chamar de funcionalidade da sintaxe, né? Tem dois aspectos importantes que nós podemos extrair a partir da sua fala também. Um, na compreensão textual, conforme nós já destacamos anteriormente. Se nós não compreendermos a sintaxe de um texto, haverá comprometimento ou limitação para compreender esse texto. Por isso que lemos e relemos muitas vezes um conto, uma crônica, um artigo. Por quê? Tem uma questão cognitiva, de memória, né, de conhecimentos prévios, mas também tem um desafio pontual diante daquele texto, tá certo? E isso na literatura é muito evidente. Se nós pegamos um texto parnasiano, se houver tempo, né, houvesse possibilidade, a gente colocaria hoje, mas a gente pode até dar exemplo daqui a pouco. Se nós pegamos um texto parnasiano, por exemplo, em que ele altera muito a sintaxe, Raimundo Corrêa, também um grande poeta, por exemplo, se nós não atentarmos para ter uma percepção clara como ele fez a montagem da sintaxe daquele soneto, nós deixamos de entendê-lo na sua essência. A gente está reconhecendo ali as palavras, mas de repente nós não conseguimos identificar quem é sujeito nem predicado, ou o seu objeto. E não se trata de você estar identificando, ali é objeto direto, indireto, não estou colocando isso. Mentalmente a gente não faz esse reconhecimento.
a gente é incapaz, ou melhor dizendo, a gente passa a ter dificuldade de colocar um verso em que aparecem os termos oracionais na ordem inversa, como nos sonetos clássicos parnasianos, e a gente tem dificuldade de colocar na ordem direta, isto é, sujeito, verbo e complemento. Esse é um aspecto relacionado ao texto, mas com foco na compreensão. Um outro aspecto importante é a própria produção textual, que é talvez uma essência da sua fala. Nós, produtores de textos, nós precisamos ter um relativo domínio na produção textual, né? Portanto, domínio na sintaxe. Por isso que a sintaxe, o domínio da sintaxe é importante para a pontuação. Muitas vezes o aluno chega e diz assim, eu tenho dificuldade de virgular, eu tenho dificuldade de pontuar o meu texto. Na verdade, essa dificuldade pode residir exatamente na sintaxe. É o domínio da sintaxe que levará o aluno, o produtor do texto, por exemplo, a virgular de forma adequada, a pontuar de forma adequada, a encerrar o parágrafo de forma adequada, a encerrar o período de forma adequada. Portanto, ter conhecimento de como a língua funciona é importante para entender a sua funcionalidade e, portanto, potencializar. Nós tivemos recentemente a realização, né, domingo passado, a realização do Enem com um tema único para todo mundo, para milhões de participantes. Mas serão também milhões de textos com sua diversidade linguística, com sua diversidade lexical e, sobretudo, sintática. Tá certo? As diferenças que vão aparecer entre um texto do Ceará e um texto lá do Rio de Janeiro, um texto lá do Rio Grande do Sul, com um texto da região norte, é, sobretudo, discursiva. Se é discursiva, é, sobretudo, sintática. Então, a sintaxe é extremamente importante para tornar o aluno, o aprendiz da língua formal, né? Porque todos nós somos falantes dessa língua, mas aqui a gente está falando em um domínio também da sua norma padrão, porque é assim que a sociedade letrada exige dos seus cidadãos, né? De todos esses. Muito bem. Os exemplos que nós vamos colocar aqui, eu gosto muito do texto A Gramática do Rocha Lima, e como eu coloquei para vocês desde o primeiro momento, nós não desprezamos em momento algum as regras normativas, nós reverenciamos também a norma padrão, mas é importante termos boas gramáticas. É uma gramática relativamente rica pelo seu exemplário é Rocha Lima, porque traz um rico exemplário, né, extraído da literatura brasileira, por exemplo. Enquanto outros gramáticos muitas vezes não trazem exemplos em Raquel de Queiroz, Graciano Ramos, entre outros escritores, em Alencar, por exemplo, o Rocha Lima enriquece seus exemplos, né, em sintaxe, em semântica, em estilística, extraído, né, com fonte literária. E hoje nós vamos fazer essa homenagem também aqui ao Rocha Lima, através dos exemplos, tá certo? Então, o primeiro ponto que eu coloco aqui para vocês é a constituição do período.
O período, na língua portuguesa, ele pode ser composto por coordenação e subordinação. Mas, professor, nós não falamos da coordenação e estamos destacando a subordinação. A coordenação é relativamente simples se compararmos a estrutura ou a estruturação das subordinadas. Lá nas coordenadas, nós temos as sindéticas e sindéticas, aquelas iniciadas com conectivos. E relativamente simples, próximas. As orações coordenadas se aproximam muito da nossa fala cotidiana. Mas quando nós chegamos ao estudo das orações subordinadas, elas vão ter maior evidência na escrita e menos na fala, tá certo? A nossa complexidade oracional, que nós chamamos, daqui a pouco, vamos chamar de hipotasse, a hipotasse, usando um termo mais linguístico, a característica mais complexa, chamada hipotasse, ela vai ser mais evidenciada na língua escrita, no texto, portanto, escrito. Já a coordenada, que nós chamamos de paratasse, ela se realiza mais no campo da fala. Então, por isso que quanto mais nós falamos naturalmente, de forma clara, mais tendemos a utilizar orações coordenadas. Quanto mais escrevemos e paramos para fazer um texto reelaborado, tendemos a recorrer para a expansão do nosso pensamento, para a construção das unidades paragrafais, nós tendemos, portanto, a recorrer à estrutura de subordinação ou hipotasse. E o que é a subordinação? É um processo sintático em que uma unidade depende de outra para formar sentido. Então, por isso, embora a gente separe didaticamente, para efeito de projeto pedagógico, a gente separa sintaxe, morfologia, fonética, semântica, mas tudo está em conjunto ali, né? Tudo se realiza ali numa coesão e numa coerência. E o grande fim último é exatamente o sentido. A subordinação é um processo gramático, sintático, em que uma unidade depende de outra para formar sentido, para formar uma frase que a gente entenda, que a gente, portanto, dê uma interpretação. O adjunto nominal, por exemplo, ele se subordina ao substantivo. Esse é um processo que nós chamamos até de concordância, por isso que a concordância ela é estudada na sintaxe, por isso que a regência é estudada na sintaxe, por isso que a colocação de pronomes é estudada na sintaxe, porque tanto a regência como a concordância, como a colocação, promovem sentido. Eles dão um sentido. E, no caso, mais do que sentido, atendem também à norma padrão da língua. O verbo se sujeita, se subordina ao sujeito e os complementos verbais ao verbo. As orações subordinadas se vinculam à oração principal e esse mecanismo organiza a hierarquia das ideias no período. É mais ou menos como um sistema solar. Então, você olha para o sistema solar e o próprio nome está dizendo que nesse sistema solar o Sol é importante, é o central. Então, nós diríamos que o Sol seria a oração principal.
né, desse período. E os planetas que gravitam em torno desse Sol, nós chamamos de orações coordenadas, subordinadas. Nosso foco agora é nas subordinadas. Então, esse satélite ao lado do Sol, gravitando no entorno do Sol, são as chamadas orações subordinadas, que são de diversas tipologias, né? Diversos tipos. Então, no período composto por subordinação, em uma oração composta por subordinação, existe uma oração principal, que eu destaco agora, que é a central, portanto, é o Sol, né, do sistema solar. A elas se ligam orações dependentes, portanto, essa relação de hierarquia é muito importante. Quando eu digo que a oração principal é o Sol, é uma metáfora, né? Comparar a sintaxe do período ao sistema solar, isso é uma metáfora, mas uma metáfora que faz com que a gente crie essa imagem para fixar em termos de memória. Memória de sintaxe, né? Do que é sintaxe. A elas se ligam, portanto, essas orações dependentes, chamadas subordinadas, que exercem funções específicas dentro da oração principal, completando ou detalhando seu sentido. Então, compreender tudo isso é em função, é em virtude, portanto, da semântica da língua, do sentido da língua. Cada subordinada tem um papel definido, como sujeito, objeto direto, adjunto e nominal, contribuindo para a organização das ideias, portanto, do pensamento. Então, aqui o que é que nós colocamos para vocês? Primeiro, que estudar a sintaxe da oração é importante para compreendermos como a língua funciona, como a coisa parece nos dar sentido e como nós organizamos nosso pensamento, como nós organizamos a nossa ideia. E aí eu coloquei uma árvore que aparece ao lado esquerdo, em que você tem um tronco, que é a oração principal, e tem os galhos, que são, portanto, as orações subordinadas, tá bom? Criando, portanto, essa metáfora aí da árvore. Vale destacar que, ao fazer esse estudo das subordinadas, sempre é bom essa revisão. Por isso que nós estamos agora, na medida que a gente está aprofundando linguisticamente, a gente está fazendo uma revisão. As funções das subordinadas, ou da subordinação, podem ser desempenhadas por diferentes palavras. O substantivo, adjetivo, advérbio, que se ligam a outras palavras, orações, para completar ou especificar o sentido no período. Vejam que agora há pouco eu falei que não tem como separarmos sintaxe da morfologia. Alguns estudiosos falam, portanto, em morfossintaxe. Estão corretos. O que é morfossintaxe? É o esforço para colocar a interface, sintaxe e morfologia. Na verdade, o que nós estamos fazendo agora, tentando fazer agora com vocês, é exatamente um estudo morfossintático, dizendo que a morfologia ela é importante para compreendermos as funções sintáticas das orações, né? Então, reconhecer o substantivo, reconhecer o adjetivo, reconhecer o advérbio, essas categorias gramaticais, isso aí é fundamental, essa condição é fundamental para avançarmos com relação às funções sintáticas apresentadas, né, tipificadas pelas orações subordinadas.
Vamos dar rapidinho um exemplo, né? E eu gosto sempre de dar uma parte teórica e em seguida dar um exemplo para fixar. Vamos ver, por exemplo, as funções sintáticas. Isso aqui é a título de revisão, tá bom? Vamos ver as funções desempenhadas pelos substantivos ou pelo pronome, tá? Os pronomes pessoais, por exemplo. Elementos que podem exercer funções de subordinação são sujeito, o objeto direto, o objeto direto, o objeto indireto, o complemento nominal, o complemento relativo, o aposto e, em alguns casos, o predicativo. Então, vejam aqui. É importante, foi um exemplo dado, é importante que os alunos façam a tarefa para o professor, uma atividade desafiadora. Mais uma vez, é importante que os alunos façam a tarefa para o professor, uma atividade desafiadora. Eu farei pergunta agora para vocês e gostaria que vocês se manifestassem livremente. No exemplo dado, que está aí em vermelho, eu pergunto para vocês: vocês morfologicamente reconhecem verbos aí? O que vocês acham? Vocês estão vendo verbos? Ana Paula, Sim. pode identificar, Ana Paula? Aí o verbo fazer, Verbo fazer, que aparece em façam, o que o, mais? ver, o, verbo, o, verbo, o verbo ser. Desafiar, o verbo desafiar. Desafiar está aparecendo como adjetivo. O verbo ser, professor, aí no início. Isso, o verbo ser em né? É importante. Por exemplo, então eu já encontro aí o verbo, dois verbos aí, e façam. O verbo ser e o verbo fazer. Pronto. Isso aí já caracteriza o período composto. É fascinante? Então, se aparece uma estrutura com um só verbo, nós falamos em período simples. Se na estrutura que eu estou olhando, eu estou vendo dois verbos, já estou diante de um período composto. Muito bem. No composto, como nós escolhemos aqui só o composto por subordinação, eu fico logo procurando conectivos. Normalmente, o pronome que é uma conjunção, o pronome que, nas relativas adjetivas, ou a conjunção é integrante, no caso aí o que. O que já é um indicador dessa divisão. De um lado fica uma oração, que no caso é importante, é uma oração. Por que é uma oração? Porque tem um verbo ser. E do outro, você tem um outro verbo, tem uma outra oração, chamada, nesse caso, de oração subordinada. Por isso que quando nós estudamos sintaxe, a gente segmenta. Antes do conectivo que aí, que é uma conjunção integrante, eu passo assim uma reta, uma reta oblíqua, né, fazendo a segmentação. Muito bem. Mas vocês já identificaram outras coisas, ó. Alguém identificou desafiadora, lembrou desafiar, mas aí está com característica de ser um adjetivo, porque é uma atividade desafiadora. Desafiadora está qualificando a atividade. Aparecem outros adjetivos aí? Aparece, por exemplo, importante. Aparecem substantivos? Sim. Aparece alunos, aparece tarefa, aparece professor, aparece atividade. Aparecem artigos aí? Aparece. Aparece os, aparece a de tarefa, o de professor, uma artigo indefinido, né?
Muito bem. Aparece adjetivo, que eu citei agora, importante. Aparece uma conjunção que fascinante. No período, todos esses elementos categóricos, todos esses elementos morfológicos, eles terão função sintática. Função sintática dentro da oração ou funções que representam a própria oração. Veja bem, guardem princípios importantes. Em qualquer estruturação de frase, com sentido, em frase que tem uma lógica, né? Não é aquela frase maluca, mas uma frase. Quando eu digo maluca, é porque, por exemplo, eu até me lembrei um dia desses, em sala de aula, que é aquele exemplo que o professor às vezes querem dar exemplo de sujeito predicado e dizer assim, por exemplo, a cadeira falou a verdade. Aí a pessoa, quem é o sujeito? A cadeira, predicado, falou a verdade. Aí você diz assim, mas a cadeira falou a verdade? Só pode ser uma metáfora, né? Porque cadeira, falar, não tem essa propriedade dos falantes. E aí o professor, eu me lembro na educação básica, ouvindo o professor inventando isso. Fere um pouco a lógica, né? Nós esperamos que as frases que vêm do pensamento, as frases que são derivadas de ideias que nós vamos construindo, elas têm algum sentido. Então, é sobre elas que a gente deve ter uma concentração. Então, pegando essa frase aí como referência, essa estrutura, vamos chamar assim, eu vou ler e reler para vocês. Eu estou lendo o seguinte: é importante que os alunos façam a tarefa para o professor, uma atividade desafiadora. Gente, alguém deixou de entender essa frase? Pois não, Rosa? Rosa, Boa pode... noite, Boa professor. noite, Boa Rosa. noite, demais colegas. Pois é, eu estava aqui analisando essa oração, e aí, quando você perguntou isso, eu estava até aqui me questionando. Eu acho que na minha cabeça, ela me deixaria como aluno confusa. Porque, Nossa, por quê? não, professor, eu posso estar. Eu tenho vergonha de falar, porque eu sou meio maluquinha, e aí esse povo maluquinho, tá entendendo? Porque eu acho assim, ó. Olha aqui ver se tem lógica. Se não tiver, também eu não fico nem um pingo, não fico com receio, não, nem com vergonha, não. Não, Ó, não, olha claro aí, que é não. importante que os alunos façam a tarefa para o professor. Já me deixa assim como aluno. É importante que os alunos façam a tarefa para o professor, uma atividade desafiadora. No contexto da escola, jamais a gente iria desafiar os nossos professores para uma tarefa, né, nesse sentido. Aí eu acho que, para mim, na minha cabeça, a frase deveria ser assim, ó. É importante que os alunos façam uma atividade desafiadora como tarefa para o professor. Eu colocaria o como no meio, porque eu estaria comparando algo que a gente estivesse fazendo na sala, para que se tivesse sentido. Eu tiraria a vírgula aí, ela continuaria subordinada e ela teria, assim, na minha cabeça, um pouco de lógica no contexto, já que tem que ter uma comunicação e essa comunicação se faz assim plausível para que todos possam estar inseridos nesse contexto da narrativa da oração. Desse jeito, eu não construiria essa oração, eu não colocaria essa vírgula aí, e eu poderia até estar errônea, mas eu não aceitaria um aluno meu construir uma oração desse jeitinho e manter ela como a correta, a padrão, embora ela esteja correta.
Então, era isso que eu gostaria de explanar, e obrigada, e me oriente se eu estiver provavelmente errada. Veja bem, o exemplo que a reestruturação que você fez, né, com sua autonomia de pensar e de reconstruir, na verdade, foi um movimento sintático. Então, o que é que ocorre? O exemplo dado, ele pode ser muito artificial. Você viu o que eu coloquei anteriormente? Bem anterior, foi que eu coloquei, ó. Colocar aqui para ser fiel. Fonte de exemplário na webconferência. Onde foi que eu tirei esses exemplos? Da gramática normativa. De onde você tirou exemplo? Da sua vida real. Então, quanto mais eu tenho um exemplo baseado na vida, na minha vida, mais eu chego ao grau, vamos dizer assim, de clareza e de objetividade. Então, é válido, é pertinente o que você colocou. Mas lembre-se, esse exemplo que eu dei está lá na norma padrão, na gramática normativa. Mas essa gramática, esse exemplo foi dado pelo Rocha Lima. Pode não refletir o cotidiano do professor. Você diz assim, eu não, diante dos meus alunos, eu não diria assim. Certo? Qual talvez tenha sido a intenção do Rocha Lima? É importante que os alunos façam a tarefa para o professor e que esta tarefa é uma atividade desafiadora. Então, em uma atividade desafiadora aí, nós temos, pela tradição gramatical, um aposto. Na verdade, uma atividade desafiadora é como se a frase, Rosa, ela só chegasse até o professor. É importante que os alunos façam a tarefa para o professor. Vírgula. Uma atividade desafiadora. Aí, uma atividade desafiadora, na verdade, está se referindo à tarefa. A tarefa que é uma atividade desafiadora. Mas no teu conserto, né, na tua retificação, você pode repetir a sua forma. Eu gostei muito. A sua reestruturação. Pode repetir, Rosa, como ficou? Ficaria assim: é importante que os alunos façam a tarefa como uma atividade desafiadora para o professor. Pronto, perfeito. Eu colocaria o como aí para eles estarem Pronto. interligados e terem essa interação aí durante a aula de proposta. Muito bem. Essa interligação, eu não sei se vocês viram, uma das coisas importantes, Rosa, e demais colegas, uma das coisas importantes em qualquer frase ou em qualquer texto, e nós poderíamos até considerar esse período, essa sentença, como um mini texto, né? Todos têm que ter coerência, que tem a ver com sentido, e coesão. E nenhum é separado do outro. Por exemplo, a inserção que você faz de como, para melhor clareza da frase, você está recorrendo, portanto, a um mecanismo de coesão. Então, toda vez que eu vou lá no sistema da língua e pego agora uma conjunção, pego agora um pronome, pego um artigo, pego qualquer elemento gramatical para reforçar a clareza da minha frase ou da minha sentença, eu estou recorrendo, portanto, ao conjunto disponível de mecanismos textuais. Então, a coerência, por exemplo, para você, para o gramático, o exemplo aí não é meu, né? Lembre-se que eu disse que ia extrair da gramática lá, a gramática do Rocha Lima. Significa
que você já não levaria para a sala de aula. Esta tua autonomia é exatamente a tua prática docente. Qual a diferença entre mim e o gramático? Qual a diferença entre você e o gramático? O maior gramático é que você está na prática. Então, você é que modela a melhor estrutura para convencer. E certamente você não está falando só de exemplo a dar, mas de refacção. Eu entendi que você diz de alguma maneira assim, se eu pegasse, ficasse diante de um aluno escrevesse dessa maneira, eu iria pedir para ele fazer a refacção, fazendo a inserção do como, não é verdade? É importante que os alunos façam a tarefa, como uma atividade desafiadora. Pronto. Então, vejam que, na verdade, você colocou o como, mas preservou o restante da estrutura. Aí eu concordo. Ao fazer esse deslocamento, a vírgula que aparece depois de professor desaparece. Porque essa reestruturação ela cria uma nova acomodação coesiva. Isso é fascinante na língua. Então, até agora, nós aprendemos o quê? Que sintaxe, quando nós pensamos em funcionamento da língua, é como a língua funciona na realidade e não só no mundo gramatical ou literário. Então, a maior referência de sintaxe não está no mundo da gramática normativa, nem no mundo da literatura. Está no nosso mundo real, de carne e osso. E o professor, portanto, tem a sua autonomia de remontar naquilo que for necessário, de fazer a refacção, tá certo? De alguma maneira, é como você dissesse, é importante que os alunos façam a tarefa para o professor, uma atividade. Eu não faria assim. Quer dizer, esse momento de decidir por ter uma outra preferência, é exatamente a autonomia que todos nós, escreventes da língua ou falantes da língua, devemos ter, tá certo? Então, eu defendo exatamente essa sua intrusão. A sua intrusão ela é extremamente necessária. Quantas vezes... Isso me faz lembrar, Rosa, um exemplo que eu vi, né, em sala de aula, na educação básica, um aluno... Eu era aluno, tá certo? Não era professor. Mas um aluno bem inteligente, bem destacado, ele apontando um erro no livro durante o exercício, né? E aí o professor dizendo assim, não, mas eu tenho aqui a resposta do livro, o livro do professor diz que é isso, mas o livro está errado. Não é assim. Aí deu a explicação. E depois o professor confirmou, realmente a gente consultou, tal, e você tem razão. Quer dizer, não é por estar no livro, não é por estar na gramática que a gente é obrigado compulsoriamente a repetir aquele exemplo, a replicar o exemplo. Ao contrário, né? O exemplo que foi dado agora é um motivo para eu questionar se ele é o melhor exemplo. E você foi feliz em dizer, olha, eu colocaria o como, fazer inserção para melhor coesão e não comprometer a coerência. Eu creio que o autor, é como você bem destacou, essa estrutura não tem erro. Mas a estrutura que foi dada aí é como se comprometesse um pouco a coerência, portanto, o sentido. Por que ele está dizendo isso? Como foi uma frase solta, né? Bom era a gente observar isso no âmbito de um texto, tá certo? Então, qual a outra lição que nós aprendemos aqui? É que, com todo o esforço da gramática normativa de dar exemplos,
mas sempre exemplos isolados, né? Fora do contexto. E nós trazemos, portanto, exemplos contextualizados. Por não, Rosa, pode falar. Professor, obrigada por ter me orientado. E eu também acho que quando a gente está... Eu pego assim, esse contexto, essa oração, como você disse, é contextualizada, é dentro de um texto. Eu trabalho com produção textual, né? E aí, como eu tenho que transmitir a ideia de que o texto que o aluno está produzindo tem que ser um texto limpo, onde o leitor, né, que for observar o texto dele, ler, porque no final do ano a gente produz um livro na escola, com os textos produzidos ao longo do ano, a gente publica o livro, tem o dia da publicação, e com autógrafo e tudo mais, esse livro é disponibilizado aos pais. Então, eu digo que o texto tem que ser bem limpo, coerente, com coesão, onde o leitor, seja seu pai, que não seja leitor fluente, seja quem vá pegar esse livro, possa, de fato, compreender o que você quis transmitir dentro do contexto. E uma frase como essa, que eu sei que você citou, ela é referencial da gramática dos primeiros slides, mas ela deixa confuso o leitor, como se tivesse faltando um trecho ali, um pedaço, recortou alguma coisa, e assim, até a estrutura no olhar, né, que está terminando a primeira oração, com a primeira e segunda oração, porque ela, no caso ela tem 3 orações, 2 orações e uma frase, e aí ela fica com essa vírgula aí, como se tivesse assim uma lacuna aí. Então, eu acho que foi isso que quando eu vi a frase em destaque, ela iria me deixar confusa quanto leitora. Mas eu sei que a frase tem sentido para nós que já somos assim estudantes da língua portuguesa, mas uma pessoa que não seria um leitor quanto nós iria ter essa dificuldade. Então, a língua ela tem que ser dinâmica, ela tem que chegar para todos, independente da escolaridade ou não. Principalmente eu que trabalho textos que são publicados no contexto da narrativa da minha escola. Mas muito obrigada por me orientar, eu aprendi muito hoje. Muito bem. Então, colocando mais uma vez, né, Rosa, né, foi muito bem-vinda a sua intervenção. E uma coisa, às vezes a gente, veja bem, o gramático, no caso, né, quase todos os gramáticos certamente passaram por sala de aula, né? Mas quando você vai construir uma gramática, às vezes tentando forçar a barra, né, para forçar aquele exemplo, ele acaba criando uma língua artificial, né? Isto é, esta língua, essa estrutura que eu estou vendo aí, talvez apareça na literatura, mas a gente não escuta assim no cotidiano. A presença da vírgula que você coloca aí, ela não está inadequada. Ninguém está questionando aqui erro. Não se trata de erro. O que a gente está falando aqui é coerência. A gente está falando aqui em comunicação clara, plena, objetiva, que qualquer leitor seja capaz de decantar, de compreender. Então, a presença da vírgula aí, ela de alguma maneira, ela está indicando o deslocamento, né? Por que o deslocamento? Porque ele queria destacar o aposto, tá certo? Por isso que talvez o lugar, uma das tarefas que a gente poderia pegar, tomar a partir dessa frase aí, qual é? Adequar, reestruturar. Talvez um dos exercícios importantes, se eu pudesse fazer agora um exercício com vocês, seria assim, dada essa frase, procure reestruturá-la de modo a dar maior coerência. Isto é, dar maior compreensão leitora, né? Que o leitor leia e entenda. Então, por exemplo, eu posso deslocar, colocar numa posição mais próxima do seu substantivo. Então, eu poderia dizer, por exemplo, assim, é importante que os alunos façam a tarefa,
vírgula. Uma atividade desafiadora para o professor. Então, eu já encostei um pouco uma atividade desafiadora em tarefa. Aqui, mais uma vez destacando, o gramático teve a intenção deliberada de quê? De destacar o aposto. O aposto aí, uma atividade desafiadora, está se referindo à tarefa. Isso aí talvez é muito próprio da linguagem literária, né? Da linguagem rebuscada, que não é a linguagem do cotidiano. A nossa sala de aula, eventualmente, é que nós pegamos o texto literário, mas o tempo inteiro a nossa fala é a fala do cotidiano. Por isso que, se eu dou uma aula dialógica na sala, em que o aluno passa a levantar questionamentos, como você está fazendo agora, a Rosa e os demais, em algum momento ele pode dizer, mas professor, dê um exemplo mais claro, esse exemplo não está bom. Quer dizer, me dê mais um exemplo próximo da minha realidade. Aí você tem que reestruturar até atender ao desiderato da comunicação plena, né? Então, aqui, eu poderia, talvez, remontar. Se eu colocar, depois de tarefa, uma atividade desafiadora, já teria que colocar 2 vírgulas, caracterizando, portanto, o aposto. Então, aqui mostra que até mesmo as gramáticas dos grandes gramáticos da língua portuguesa, como Evanildo Bechara, Rocha Lima, os exemplos podem não ser o melhor exemplo, inclusive para a nossa época, né? De comunicação mais objetiva. Quais as funções desempenhadas pelo adjetivo? Aí, aqui é a título de revisão. Uma das funções é o adjunto nominal. E uma outra função é o predicativo. Vejam, por exemplo, a palavra interessante. No exemplo dado também lá pelo Rocha Lima. Ele diz assim, o livro interessante chegou hoje. Aí a outra frase, o livro está interessante. Qual foi a intenção do gramático em colocar isso aqui? Dizer que a palavra interessante, morfologicamente um adjetivo, ora ela funciona como adjunta nominal, isto é, fica ao lado de um substantivo, ora ela sintaticamente se relaciona a livro. Então vejam que a função de adjunta nominal e o predicativo tem algo em comum aqui. Tem um adjetivo, morfologicamente, que desempenha funções distintas, mas são distintas nem tanto estruturalmente, né? Porque um é adjunto nominal, está se referindo a livro, quando ele é predicativo, também está se referindo a livro. O que muda é a estruturação. Em um livro interessante, eu tenho um sintagma, livro interessante. No predicativo, o livro está interessante, eu já tenho um predicativo se relacionando com o livro, que é o sujeito da oração. Então, aqui, a intenção do gramático foi mostrar essas nuances, né? Plurimprego, né, dos adjetivos. Então, o adjetivo pode ser muita coisa. Aí ele está dizendo que sintaticamente pode ser um adjunto nominal, um predicativo. Às vezes o adjetivo também perde sua natureza adjetival, né? Por exemplo, se eu disser assim, o interessante deste debate, desta aula, é a participação de todos. Na hora que eu coloquei o interessante, na hora que eu coloquei o artigo diante do adjetivo, eu o substantivei. Então, eu já tenho uma derivação imprópria. O adjetivo aí já tem outra função, no caso, uma função de sujeito.
com a mesma palavra. Então, a mesma palavra, ela pode ser muitas coisas. Só voltando ao exemplo anterior, cuidado. Aqui é importante que os alunos façam a tarefa para o professor. Nós temos só 2 orações. Tá certo? Só 2 orações. Só 2. É importante a primeira oração, que é a principal, e que os alunos façam a tarefa para o professor, uma atividade desafiadora, é a segunda oração. Então, se você notar a outra introduzida pela a conjunção que, ela é bem complexa, é bem expandida, né? Expandida até demais. Ela chega até a ter um aposto no final. Então, nós contamos a presença de oração, não é por palavras, mas sim pelos verbos. 2 verbos, 2 orações. 2 orações, período composto. Aí, ele sendo período composto, pode ser por subordinação ou coordenação, no caso aqui é subordinação. Aí, sendo por subordinação, pode ser com oração subordinada substantiva, mas pode ser adjetiva, pode ser adverbial e assim por diante, tá certo? No caso aqui, que os alunos façam a tarefa para o professor, uma atividade desafiadora, tem uma função de ser sujeito. Portanto, na tradição da NGB, na nomenclatura gramatical brasileira, eu vou dizer o quê? Oração subordinada, substantiva, subjetiva, isto é, com aquela função de sujeito. Uma das outras funções que desempenhada pelo advérbio é do adjunto adverbial. Ele correu rapidamente. Quem é o advérbio? Rapidamente, morfologicamente. Quando eu olho e reconheço a palavra rapidamente, observe que estou diante do advérbio. Quando eu procuro entendimento, compreender o que está ocorrendo, busco sentido nessa estrutura dada, já estou fazendo análise sintática. Aí eu descubro que ele correu rapidamente, rapidamente é adjunto adverbial, tá certo? Isto é aquele que está próximo ao verbo, está dando uma circunstância ao verbo. Por isso que o adjunto adverbial ele pode ser de diversas ordens, né? Pode ser de tempo, de modo, pode ser de instrumento, né? Eu me lembro que eu cheguei a ver mais de 20 tipos de adjuntos adverbiais, tá certo? O rapidamente aí é um modo, ele correu rapidamente. Aí eu classifico na NGB, a partir da NGB, eu classifico de adjunto adverbial de modo, né? Foi a maneira, e o mente aí é um indicador também disso, tá certo? Nós estamos aqui disponível, né? Alguém gostaria de fazer alguma colocação nos exemplos dados? Então, podemos seguir. Classificam as orações subordinadas, conforme nós já antecipamos, em substantiva. Quero que você estude. Que você estude, por exemplo, é uma oração substantiva. Também ela pode ser adjetiva. O livro que comprei é bom. O livro que comprei é bom. Aí nós temos também uma oração adjetiva, né? O livro que comprei, o que comprei aí representa isso. O adverbial, saí porque estava atrasado, mostrando a causa, né? Adverbial causal. Aí, porque estava atrasado, é, portanto, a oração subordinada. Então, veja que muitas vezes eu
eu acho que um caminho para a gente compreender a nomenclatura é aquele que a Rosa colocou. Será que o que eu tenho aí eu compreendo? Qualquer pessoa comum compreende? Na primeira frase que aparece aí, no primeiro período que aparece aí, quero que você estude. Vocês entenderam esta frase? Ou poderiam melhorar mais ela? Ou não há necessidade de melhorar? O que é que vocês me dizem? Quero que você estude. Vocês acham que ela pode ser melhorada ou ela está completamente compreensiva? Precisa ser colocado um complemento, né, professor? Qual o complemento? Quero que você estude. Aí aqui a gente faz pergunta ao verbo, né? Estude o quê? Muito bem. Então, dê um exemplo aí, Mirlane. Como é que ficaria? Quero que você estude quero que você estude o português ou a matemática, especificando, né, a área de estudo. Muito bem. Bom exemplo. Eu acho que eu nem tinha atentado para a tua observação, mas, Mirlânia, você está corretíssima. Eu concordo com você. Mais uma vez, o Rocha Lima, eu concordo com você. Quero que você estude. Mas quem estuda, estuda o quê? Na verdade, você está dizendo, olha, para ela ter sentido completo, eu tenho que respeitar a transitividade, concorda? Quem estuda, estuda algo. Cadê o objeto direto? Então, a boa frase é esta que diz: quero que você estude português. Quero que você estude matemática. Eu concordo plenamente com você, eu questionaria também. Então, quero que você estude. Entendi. Mas tem algo ontologicamente que me faz dizer, rapaz, peraí, tudo bem, mas estuda o quê? A gente não está falando em clareza de sentido? Imagina isso numa redação. O aluno é assim, quero que você estude. Aí você vai dizer, mas estude o quê? Ontologicamente, a gente quer saber o porquê das coisas. Eu tenho aquela situação que a gente diz assim, que não corresponde muito à realidade, que a gente diz assim, morreu. Morreu é verbo intransitivo. Mas todos nós perguntamos, morreu de quê? Então, é intransitivo, mas requer, por Professor Vicente, o seu microfone está desligado. pronto. Então, aí, quero que você estude, portanto, de forma apropriada, alguém chamou a atenção. Faltou um complemento que nós chamamos objeto direto, um complemento do verbo, para dar sentido pleno à estrutura de frase. E eu concordo plenamente com você. Então, nem todo exemplo que aparece na gramática normativa ela é assim isenta de um questionamento. Questionem. Questione os livros didáticos, os exemplos que aparecem, melhore os exemplos. Quando você aponta aqui, quero que você estude matemática, você está exatamente ajudando o gramático a ser mais claro. Pois não, Rosa, pode falar. Rosa? Professor. Eu concordo com a colega aí também, que poderia ser qualquer outra área, né? Estude matemática, filosofia, enfim. Eu colocaria também a palavra mais.
Porque se eu quero algo. É o verbo querer também, que é algo. E esse algo que está aí na primeira oração, eu fecharia com estude mais. Então, eu faria a frase: eu quero que você estude mais. Mais o quê? Além dos que ela citou, outras áreas. É esse mais, essa intensidade, e ser dosada no dia a dia. Hoje, matemática, depois história, depois, enfim. Exato. Tudo que você coloca, né, nós chamamos isso de expansão. Então, você pode assentar-se, ela nos permite esse processo de expandir. Não sei se vocês se deparam muitas vezes com aquela situação que o aluno chega e a gente diz assim, escreva 2 linhas sobre isso. Aí o aluno diz assim, professor, não sei se eu nem consigo uma linha. Mas às vezes ele pode ter uma frase curta, no entanto, a gente pode expandi-la sintaticamente. Na hora que você bota assim, quero que você estude mais matemática, pronto, você está expandindo. E veja que o mais aí favorece isso. Estude mais, aí, mais português, mais matemática. Então, você pode ir expandindo com adjuntos adverbiais, você pode ir expandindo com adjetivos, você pode ir expandindo com mais substantivos. Esse é um papel. A sintaxe, ela favorece isso. Rafael, tem. Por isso É o também T que é mudo? importante o domínio da norma Etnias? padrão. É o T mudo? Por exemplo, Tem o se eu I? disser assim, quero que você estude com paciência. Quero que você estude... projetos, não é doido? Oi? Quero que você estude com paciência, né? E se você diz estude com paciência, portanto, você já vai estar dando, portanto, circunstâncias, tá certo? Muito bem colocado. O livro que comprei é bom, aí o que comprei não é qualquer livro, foi aquele livro que comprei. O que comprei é uma oração que tem valor de adjetivo. Por isso que eu digo que é uma oração adjetiva. Aí a nomenclatura vem em seguida, adjetiva, restritiva e assim por diante. Nós, profissionais de letras, professores de letras, nós não podemos abrir mão da gramática padrão, da norma padrão, mas não é para reproduzi-la do jeito que ela aparece na gramática padrão, nos livros didáticos, nas gramáticas, mas a gente refina a partir da nossa visão de mundo e também no campo de aplicação. Adverbial, saí porque estava atrasado, saí ontem. Uma das coisas importantes que vocês devem ter aprendido na introdução à linguística, o que foi? Que uma das coisas importantes de contribuição de Ferdinand de Saussure é no chamado eixo paradigmático. Se você colocar aí, saí ontem, saí porque estava atrasado, saí com os amigos, tudo que você colocar aí será, portanto, adjunto adverbial. Mais alguém gostaria de levantar algum questionamento? Nós estamos caminhando para o final do nosso encontro. Muito bem. Não, professor Vicente, só acrescentando que essa mesma ideia aí que a colega colocou aí, ela também se aplicava nessas duas orações adjetiva e adverbial também, esses complementos, né? Porque quando diz assim, o livro que comprei é bom, mas que tipo de livro é esse? É livro de romance? Especificasse o livro,
não é isso? Esse complemento também. Nessa outra adverbial, saí porque estava atrasado. Saí de onde? Né? Porque estava atrasado, de algum local. Também, essas aí, eu analisando aqui, elas careciam aí o complemento aí. Muito bem. Muito bem. Então, mais uma vez, um dos caminhos mais interessantes para o processo de expandir estruturas frasais é o caminho da adverbialidade. Por quê? Porque quanto mais advérbio eu coloco na minha estrutura frasal, com esse controle de informação, né, argumentativa ali, quanto mais informação eu coloco, mais a minha frase ou a minha sentença se tornará clara. Aí, sair da onde? Pronto. Sair da reunião, sair tal. Aí, quer dizer, quanto mais informação que você expanda, quanto mais informação você oferece naquela predicação, naquela estruturação, pode ser que o texto se torne mais claro, né? E esse é o nosso papel. Lembre-se que nada do que nós ensinamos é à toa. Qual o fim último? Talvez o grande sentido que a gente tenha no ensino, inclusive normativo da língua, é tornar o texto ainda mais escorreito no final. É fazer com que o aluno escreva bem. É fazer com que o aluno fale melhor, se comunique melhor. É favorecer, portanto, as habilidades linguísticas. Não é para aprender nomenclatura. Aí eu concordo com você, né? O profissional eu até defendo que você possa, no ambiente de sala, não precisa falar em adjunto adverbial, não precisa falar em aposto, não precisa falar nada disso. Você, na condição de profissional de letras, precisa saber qual é o termo, qual o fenômeno que está ocorrendo ali. Mas o aluno, o fim último do seu trabalho é que ele se torne um bom produtor textual. O fim último do seu trabalho é que ele leia e compreenda o texto, por exemplo. Então, o fim último é o texto. Logo, para que ensinar nomenclatura? No entanto, na condição de profissional de letras, eu reconheço que eu preciso ter esse repertório conteudístico, tá certo? Muito bem. Outro aspecto importante que eu queria colocar para você, vamos imaginar a situação dos profissionais de saúde, médico, por exemplo. Ele aprende muitas informações, Professor, seu microfone está desligado. Obrigado, Jair. Então, voltando a destacar o que é importante. Para nós, profissionais de letras, é importante conhecer a gramática padrão, conhecer sua terminologia, o seu vocabulário, né, básico, é importante. Nenhum país do mundo abre mão de conhecer e dominar a sua língua. Nenhum país moderno, né, em desenvolvimento ou desenvolvido, abre mão. Mas eu concordo que você, para se tornar um bom professor de português, não deve ter unicamente a preocupação de ensinar nomenclação terminológica, não se trata disso, mas ela é importante. Aí o exemplo que eu quis dar agora há pouco, qual foi? O médico. O médico passa 5 anos estudando uma série de termos médicos, mas o paciente chega ali com a queixa.
Nenhum paciente quer que ele seja uma enciclopédia. Você não está ali diante do médico para ouvir uma enciclopédia que sai da boca dele. A gente quer que ele passe um medicamento ou faça intervenção médica para curar aquela dor. Use aquele conhecimento técnico dele, a nomenclatura, para nos trazer saúde. Da mesma forma, nós. É importante eu conhecer as orações subordinadas, é importante eu conhecer a terminologia, é importante saber onde eu devo expandir, saber reconhecer as limitações do exemplário contido nas gramáticas e assim por diante. E, com esse conhecimento, eu poder ajudar na produção textual e também na compreensão textual. Esse, portanto, é o propósito. Então, vale a pena. Uma vez eu conversando com um amigo, ele chegou para mim e disse assim: você já leu a Bíblia como cristão? Eu sou cristão, e um colega chegou e disse: você já leu a Bíblia quantas vezes? Aí eu disse: rapaz, não sei, eu acho que não sei se eu consegui ler a Bíblia inteira. Ele disse: eu já li 8 vezes. Mas veja bem, você leu quantitativamente 8 vezes, e a qualidade, como cristão, como uma pessoa religiosa, melhorou? Então, o mais importante não é quantitativamente, você melhorou espiritualmente, assim por diante. Então, você vai aprender toda a norma. Eu já ouvi gente dizendo assim: eu domino a norma padrão, a gramática, conheço todas as regras. Sim. Isso está ajudando em quê? Em sala de aula. Os alunos se tornaram grandes produtores textuais, os alunos se tornaram grandes leitores da leitura. Isso, Mas é interessante. muito bem. Muito bem. Muito bem. Bom, diante, olha os microfones, né? Vamos ver. Muito bem. Então, era mais ou menos isso que nós gostaríamos de colocar para vocês, né? Mostrando, portanto, a importância do nosso estudo, mostrando a importância do nosso estudo para o ensino da língua portuguesa. Importante reconhecermos que numa aula dessa a gente não dá conta. Eu sou professor há 40 anos. Há 40 anos eu leio sobre essas coisas, e se eu tiver ainda 40 anos pela frente, que eu acho difícil, mas se eu tivesse 40 anos pela frente, talvez ainda não desse conta. Então é um mundo, mas a gente vai tentando, né? Esse é o nosso papel, não é dar tudo. Deixa o tudo para o Google, deixa para o chat GPT, né? A gente dá o que a gente acha viável, possível. A gente dá o muito. A gente não sabe ao certo se dará conta de tudo. Deixa o tudo para a inteligência artificial. Muito bem. Um grande abraço a todos vocês. Espero que tenham aprendido um pouco. Achei muito válida as intervenções. Isso faz parte da aula, né? Espero que vocês continuem estudando. Estou acompanhando, né, as atividades de vocês e fico torcendo para que a gente possa concluir nosso semestre, né, com tranquilidade. Não deixem de cumprir os prazos para que não haja pendência para as próximas aulas. Um grande abraço, boa noite a todos. Professor, e a respeito da P3?
Eu acho que já deve ter lá alguma coisa, né? Mas qual a sua dúvida? É só um quiz, né? A P3. É o que Sim, tem lá, viu? tá certo. Boa noite. Boa noite.